O conhecimento desperta, a prática liberta. Aprenda, estude e aplique. Pois bem, sou o professor Antônio Sérgio, do canal Tributário Expert. Estou aqui para mais um bate-papo com você e hoje eu estou aqui para te dizer a atitude que faz toda a diferença na sua experiência. É isso aí, eu vou falar das atitudes, na verdade, que fazem toda a diferença na sua experiência. Você vem comigo? Vem comigo? Vamos lá então. É o seguinte, eu vou te falar duas atitudes negativas e duas atitudes positivas. Agora, qual é a principal atitude que faz toda a diferença na sua experiência profissional? Estudar, é isso mesmo, estudo, 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 preparação. Bom, legal, estudo. Agora, por que que a gente não estuda ou por que que muitas vezes o estudo não dá o resultado que a gente espera? Eu vou te contar por quê. E é aqui que eu vou te mostrar, então, duas atitudes negativas e duas atitudes positivas para você melhorar os seus estudos. Isso aí, é isso aí. Bom, das duas atitudes negativas, vou começar pelas duas negativas. A primeira delas é overdose de informação. É isso. Existe uma overdose de informação. Então, para nós que trabalhamos na área fiscal, nós que atuamos na área fiscal, a gente tem dúvida a todo momento, né? Você como profissional da área fiscal, eu como professor, como consultor, como palestrante, muitas vezes eu tenho dúvidas também e eu preciso buscar fontes de informação onde eu consiga sanar as minhas dúvidas. Mas por que que eu digo que a primeira atitude negativa, o primeiro problema é overdose de informação? Por quê? Faz com que a gente vá buscar informação nos lugares aonde não seriam os ideais. Então a gente tem Google, a gente tem YouTube, a gente tem celular à mão, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente tem a IOB, a gente tem a Econet. Então, eu percebo no meu dia a dia, na minha vivência com alunos, na minha vivência nos escritórios de contabilidade que eu presto assessoria, eu percebo, eu vejo isso no dia a dia. Quando as pessoas têm dúvida, o que que faz? Google. Quando as pessoas têm dúvida, o que que faz? Vídeo no YouTube. Deixa eu ver se tem um vídeo lá no YouTube. Quando as pessoas têm dúvida, o que que faz? Corre lá no grupo de WhatsApp. São boas essas ferramentas? São úteis, mas precisam ser usadas com parcimônia, precisam ser usadas com moderação. Por quê? Porque elas fazem com que o profissional fique mal acostumado. O profissional tem uma dúvida, ele vai lá no Google, procura uma resposta, faz aquilo que está escrito lá e não entende por quê, não vai pesquisar, não se aprofunda. Eu não estou falando que não é para a gente usar YouTube, não estou falando que não é para a gente usar o Google. O que eu estou dizendo é, a gente precisa ter o hábito de aprofundar o nosso conhecimento, de entender os porquês. E hoje as pessoas elas estão mais preocupadas em achar rapidamente a resposta, despachar o problema e já manda aí a outra situação, já manda aí o outro problema. Então não há um aprofundamento. Então essa é o primeiro problema, o primeiro ponto negativo que pode atrapalhar a sua carreira. Overdose de informação. Então a internet ela dá muita informação, mas isso não está organizado, isso você não tem certeza se é daquele jeito mesmo, você provavelmente não vai ter tempo de pesquisar, de aprofundar. Segunda atitude negativa, ansiedade dos tempos modernos. O que é a ansiedade dos tempos modernos? Ela é também decorrente do item anterior, do excesso de informações. Por quê? Porque as pessoas elas não têm muita paciência, não têm muita tranquilidade de verem e aguardarem os acontecimentos. Então eu vou te dizer o seguinte, as pessoas não têm paciência
de aprender e não tem paciência para ler. E isso também eu tenho isso no meu dia a dia, eu convivo com isso, eu sou um exemplo prático de que realmente isso acontece. Então, olha só, eu ministro treinamentos, né? Lá no SESCOM, Sindicom, CRC, FPCAF, FECAP. Nos meus treinamentos, muitas vezes acontece o seguinte, então eu tenho um determinado tema, por exemplo, GIA-EFD, né? GIA-EFD é algo aí que o pessoal está quebrando a cabeça para entender e para resolver os problemas. Então eu tenho um treinamento de GIA-EFD. A hora que começa o curso, a pessoa já quer perguntar como é que ela resolve o problema da notificação. E a minha forma de ensinar, e os meus alunos sabem disso, e geralmente eu sou elogiado por isso, eu vou com paciência, com tranquilidade, de forma clara e simples, explicando todos os passos até a gente chegar na solução. De forma que, quando a pessoa chegou na solução, quando a gente chega na solução, ela entende toda a trajetória, ela entende o porquê que aquilo está acontecendo e porquê que a solução é daquele jeito. Hoje eu percebo, eu tenho vários grupos de WhatsApp, né, para vários assuntos, né, Bloco K, GIA-FD, retenções, REINF e tal. Tem vários grupos. E eu vejo nos grupos isso, né, que a pessoa ela coloca lá uma dúvida e ela espera já que alguém ali dê a resposta imediatamente e daqui a pouco ela já vem com outra, já vem com outra e parece que as pessoas não param para pensar. Então é isso, essa ansiedade faz com que a pessoa não tenha paciência de aprender. E essa ansiedade também é que faz com que, por exemplo, na sala de aula, muitos alunos, durante a explicação, durante o andamento da aula, eles vão lá e pegam o celular. Então, enquanto o professor está explicando, eles estão no celular. E talvez, né, talvez a gente pense assim, mas pode ser que a aula não esteja tão interessante, que a aula não esteja tão boa, mas, de qualquer forma, se o professor está ali passando um determinado assunto, passando uma informação, o aluno que foi lá com o objetivo de aprender, ele precisa ter a paciência de ouvir e de extrair daquilo tudo que for útil para ele. Eu participo de aulas eu quando eu quero aprofundar um assunto, quando eu quero entender um assunto que eu não conheço, eu me inscrevo nos cursos, eu vou nos cursos, eu participo de curso, de palestra, de seminário. Qualquer curso que eu comprar, qualquer evento que eu participar, se tiver alguém lá na frente falando, se tiver alguém lá explicando alguma coisa, por pior que esteja, eu vou prestar atenção e eu vou extrair dali alguma coisa de útil para mim. Eu vou extrair dali. Por quê? Porque aquele professor que está lá, se ele está falando, aquilo que ele está falando, ele já sabe. Então não adianta eu me revoltar porque ele não dá aula do jeito que eu achei que fosse, do jeito que eu gostaria, e não captar o aprendizado. Então, em qualquer situação que você tiver, se tem alguém ali que está passando uma informação, presta atenção, raciocina naquilo, absorve aquilo que está sendo dito, aproveita. Agora, celularzinho, WhatsAppzinho, faz você ter ansiedade, você ter pressa, você não ter paciência de esperar o ritmo dos acontecimentos de algumas coisas. Outra coisa que também é um pouco de efeito do primeiro item negativo que eu falei, é falta de paciência para ler. As pessoas não têm paciência para ler, as pessoas dizem que não tem tempo de ler, mas não é falta de tempo. É falta de paciência de fazer a leitura, raciocinar na leitura, fazer ali a reflexão daquilo que está sendo lido. E por que tem essa falta de paciência para ler? Porque cada vez mais os nossos órgãos, os nossos sentidos, a nossa cabeça, o nosso cérebro está se acostumando com as coisas rápidas, com as coisas dinâmicas, com as coisas coloridas, com as coisas cheias de frufru. Então, o celular é legal? É legal.
Internet é bacana? É ótimo. É diferente do livro. O livro é aquilo ali, parado, preto e branco, letras pretas num fundo branco, e que se você não tiver muito ligado ali, você vai ter sono. Pergunto para você que está me assistindo. Você está lendo algum livro? Ou quando foi a última vez que você leu um bom livro, um livro legal, um livro inteiro, né? Então, hoje, a gente percebe isso. Isso a gente vê nas crianças. Eu tenho filhos, né? E eu percebo meu filho, né? Meu filho, para ele ler um livro, tem que fazer aí um malabarismo para conseguir fazer ele ler. Por quê? Porque ele gosta do celular. E eu entendo o lado dele, né? Eu entendo o lado dele. O celular é muito mais divertido, muito mais bacana, não dá trabalho, a gente não tem que ficar pensando, é só olhando ali as coisas, respondendo, participando, xingando de vez em quando. Então, celular é muito fácil, muito legal, muito prático. Mas para você que quer fazer a diferença, para você que quer se desenvolver na sua carreira, você tem que entender que isso não vai acontecer apenas você colhendo informações do Google, do YouTube e dos grupos de WhatsApp. Você precisa estudar, estudar muito, estudar muito. Beleza? Então foi aí 2 pontos negativos. 2 pontos negativos. Overdose de informação desorganizada e ansiedade moderna. Falta de paciência de aprender, falta de paciência para ler. Bacana? Agora vamos para 2 pontos positivos, 2 pontos legais que vão fazer a diferença na sua experiência. Primeiro ponto deles é você entender como é que o cérebro funciona, como é que a gente absorve informações, qual é a melhor forma de estudar. Qual é a melhor forma de estudar? E para isso, eu trouxe aqui para vocês uma não, 3 obras do professor Pierluigi Piazzi. O Pierluigi Piazzi, ele foi professor aí durante muitos anos, é falecido já, mas deixou uma obra bem bacana. Se você procurar também, você encontra vídeos dele lá no YouTube, né? Pierluigi Piazzi. E eu acompanho um pouco da carreira dele e eu li 3 livros interessantíssimos do professor. E foi muito bacana porque, assim, há muito tempo atrás, eu criei um método de estudo e eu dei um nome para esse método, mas eu criei esse método apenas organizando informações do que eu fazia intuitivamente. Não que eu fizesse porque eu tinha um método científico, porque não, eu fazia daquela forma e eu comecei a ensinar meus alunos daquela forma. Eu falo, ó, eu estudo assim, faz assim, assim. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como é. E quando eu descobri as obras do professor Pierluigi, fiquei muito satisfeito. Por quê? Porque as obras dele vieram no sentido de corroborar aquilo que eu já vivia na prática. Aquela minha experiência prática, do meu jeito de estudar, as obras do professor, elas vão exatamente naquele mesmo sentido. E eu fiquei muito contente com isso, e por isso eu quis dividir essa informação com outras pessoas, com as pessoas que me seguem, com as pessoas que me acompanham, com os meus alunos, porque eu acho que é algo da maior importância. Então, primeiro ponto importante para você desenvolver a sua carreira, para você fazer a diferença na sua carreira, é você entender como é que se estuda, qual que é a melhor forma de estudar. Então, o professor Pierluigi, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem, acho que dá. Olha só, Aprendendo Inteligência, tem o nome do professor, tem aqui a capa do livro que vocês podem procurar depois com calma. Editora Aleph, com PH no final. É o seguinte, Aprendendo Inteligência é onde o professor explica qual é a melhor forma de se estudar. E aqui, veja que tem aqui o desenho do cérebro, né? Ele faz aqui a explicação, toda a explicação científica de como é que funciona. Ele vai falar um pouco do nosso sistema de educação, mas ele vai dizer como é que funciona o cérebro e qual a melhor forma da gente estudar. Ele diz que a gente tem que anotar os assuntos que a gente está estudando e depois, antes do final do dia, antes de dormir, a gente volta para rever as anotações, para relembrar, para recordar. Então,
ele diz que todo dia, tudo que a gente estuda, naquele mesmo dia a gente precisa revisar aquelas anotações, aqueles estudos. Por quê? Porque é assim que o cérebro vai guardando a informação que ele, aqui acho que faz menos reflexo, né? Que ele vai guardando aquela informação que ele entende como importante na memória de longo prazo, né? Ele conta lá que a gente tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo. Memória de curto prazo, algumas coisas que foram acontecendo ao longo do dia, o cérebro vai descartando. E aquilo que a gente mostrou que é importante, o cérebro vai guardando, tá? Então, isso aqui é para a pessoa aprender como aprender. Legal? Mas tem outros. Então, esse aqui, o azul, é da pessoa. Tem esse outro aqui, ó. Estimulando inteligência. Sabe para quem que é esse aqui, gente? É para os pais. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é irmão mais velho, quer dar um presente bacana para os seus filhos? Quer dar um presente bacana para quem você gosta? Gente, eu não estou vendendo o livro, não sei onde vende, não sei quem é essa editora, tá? Não estou fazendo propaganda, não. Eu mesmo comprei pela internet. Mas é muito importante isso, gente. É totalmente diferente de tudo que a gente está vivendo. Lembra que eu falei lá na primeira dica da overdose de informação? Internet, celular, tudo coloridinho e tal. Aqui é um pouco fora disso, mas é isso que faz com que a gente grave, é isso que faz com que a gente aprenda, com que a gente tenha um aprendizado de longo prazo. Legal? Então, isso aqui é para os pais. Tem mais um. Tem mais um. Olha só. Tem mais outro aqui, ó. Aprendendo inteligência. Esse aqui, para quem que é? Para os professores. Para os professores, de como os professores devem lidar com os alunos na escola, como os professores devem tratar com os alunos na escola, e como o professor pode fazer com que o aluno aprenda de forma profunda, de forma importante. Legal? Então, ele conta aqui também todo um caminho do sistema educacional e dá a direção das dicas de como aprender da melhor forma. Aprendendo a aprender, melhor forma de estudar, tá? Então, você que quer se destacar, você que quer aprender, você que quer estudar direitinho, tá aqui. Professor Perluigi. Então, essa foi a primeira dica. Agora, olha só, isso aqui, se você procurar no Google, você vai encontrar muitos outros professores, muito material no Google, no YouTube, que ensina a gente a estudar, que diz qual que é a melhor forma de estudar. Então, dá uma olhada nisso, né? Não fica só com o que eu vou te dizer aqui, porque de repente eu vou te dizer uma coisa que você vai pensar, não, isso aí tá fora de moda, isso aí tá arcaico, já não é mais assim. Então, pesquisa que você vai ver vários profissionais lá dando sugestão de como estudar. Agora vamos para a nossa segunda ação positiva, segunda atitude positiva para você fazer a diferença na sua carreira. A segunda atitude positiva é ter um método. E eu vou te passar um método que é o método lei. Método lei. O que é o método lei? É o método que eu uso, que eu aprendi, que eu criei, que eu passo para os meus alunos, método de estudo que eu aplico. Legal? Lei é uma sigla. L-E-I. Ler, escrever e interagir. Ler, escrever, interagir. Como é que é esse método? Então, no ler, no primeiro L, ler significa ler um determinado assunto, o assunto que você precisa aprender, o assunto que você está estudando, a legislação que você está estudando. Eu usei a sigla lei, né? Porque eu trabalho na área tributária, trabalho com legislação o tempo todo, então achei bacana formar dessa maneira, método lei. Ler é ler com calma, com atenção e ler quantas vezes forem necessárias para você entender o texto.
Então, é ler fazendo grifo, fazendo anotação. Encontrou ali uma palavra que você não conhece, você para, vai pesquisar aquela palavra, usa ela ali dentro daquele contexto. Tem lá um número de uma legislação, na forma do artigo tal da lei tal, para a legislação, vai lá ler o artigo tal da lei tal para você entender qual que é o reflexo ali naquele conteúdo que você está lendo, que você está estudando. Então você vai ler 2, 3, 4, 5 vezes. Olha, eu tenho um material aqui, por exemplo, isso aqui é a portaria CAT, não dá para ver, né? Olha só, portaria CAT 66 de 2018. A portaria CAT 66 de 2018, ela traz informações de como é que a gente resolve a questão da GIA EFD. Essa porcaria aqui, eu tive que ler muitas vezes, e depois fazer anotação, e depois pesquisar, porque ela fala do artigo 214, artigo 215, artigo 278, fala da portaria CAT 147, fala do anexo 8. Aí eu ia parando e pesquisando, até que eu consegui entender. Então, no ler, é você ler quantas vezes forem necessárias. Você que é da área fiscal, você que é da área tributária que está me acompanhando, você sabe que legislação não dá para a gente dar uma lida, não dá para dar uma olhada. Você tem que ler profundamente. Depois que você lê e achar que entendeu, aí vamos para o segundo passo do método, que é o escrever. Aí você vai escrever com as suas palavras aquilo que você entendeu do que você estava estudando, do que você estava lendo. É você escrever com as suas palavras o seu entendimento. E aí você vai perceber que a hora que você vai tentar colocar ali as suas palavras, aí você se enrosca. E aí talvez você tenha que voltar e ler novamente, pesquisar novamente, para que o assunto esteja claro na sua cabeça e você consiga escrever. Mas é escrever assim, ó, gente. Lápis. Cadê? Tenho aqui lápis e caderno. Lápis e caderno. Lembra? Lápis e caderno. Quanto tempo faz que a gente não pega um lápis, que a gente não pega um caderno para escrever? É exercitar a sua escrita. E aí os estudos dizem, né? Os estudos dizem que quando você escreve, ou com lápis ou com a caneta, mas quando você está escrevendo manualmente, aquela informação está sendo trabalhada de uma forma que o seu cérebro vai guardar melhor, vai entender melhor, vai ser mais profundo do que você digitar no seu computador ou no seu celular ou no seu tablet. Legal? Então é escrever com as suas palavras de forma manuscrita. Bacana? Escreveu? Hora que você conseguir escrever tudo de cabeça, com o seu entendimento, é escrever a ideia, né? Não é transcrever tudo que está na lei. É transcrever, escrever a ideia da lei que você entendeu. Quando você achar que você já consegue escrever e que está claro, aí você vai para a letra I, terceiro passo do método letra I, interagir. O que significa interagir? É transmitir a informação para uma outra pessoa. É você falar para o seu chefe, fala, chefe, eu li aqui uma portaria e eu tive esse entendimento. É falar com o seu subordinado. Pega o seu subordinado e fala, olha, eu li esse artigo aqui, eu li o artigo 402 aqui do regulamento do ICMS, eu estou tendo esse entendimento aqui. Você entendeu o que eu expliquei? Para ver se a pessoa compreende você falando, se ela compreende, se você está conseguindo explicar legal, se você está conseguindo passar legal. E quanto mais você vai falando, quanto mais você passa a informação, mais aquilo vai sedimentando dentro de você. Legal? Então, você fala para o teu chefe, fala para o teu subordinado, fala para o teu cliente, fala para um amigo seu que seja da área fiscal, fala para o professor Antônio Sérgio que ele vai ouvir, manda lá na minha rede social. Mas é você mandar aquela informação, você transmitir aquela informação para outra pessoa, de preferência pessoalmente. Como hoje estamos ainda em tempos de que os encontros pessoais estão impossibilitados, você pode fazer isso pelo WhatsApp, pode gravar um vídeo, pode gravar um áudio, pode colocar no Facebook, mas transmite a informação para alguém. Ler, escrever, interagir,
Método Lei do professor Antônio Sérgio. Bacana? Então, essas foram as atitudes que eu queria mostrar para você que podem fazer toda a diferença na sua experiência profissional. Espero que tenha sido útil para ti. E vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem você achar que faz sentido compartilhar. E se você não é assinante ainda do meu canal, por favor, assine o meu canal e vai ser um prazer dividir conteúdo com você, meus próximos conteúdos com você. Tá bom? Professor Antônio Sérgio, me despeço por aqui, desejando aí que você tenha uma vida próspera e feliz. Tchau. Valeu.